Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para messes. Se você é messi, esse vídeo é do seu interesse. Mas se você não é messi e quer conhecer também sobre o tema, e eu penso que esse tema é do interesse de várias pessoas, porque eu vou tratar sobre a comunhão para os doentes, quais situações que não se é permitido dar a comunhão. Você sabia que tem situações que não é permitido dar a comunhão? Tem até mestre que não sabe disso. Por isso eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, para esclarecer estas situações. Antes de falar do tema, eu convido você que passa pelo canal, não é inscrito nele, a se inscrever. Venha fazer parte e você será muito bem-vindo. Vamos lá então com o tema: quais as situações ou circunstâncias que não é permitido dar a comunhão ou receber a comunhão. Vamos lá, eu selecionei aqui alguns pontos, algumas situações. Pode ser que tenha outras também. Algumas dessas são discutíveis, algumas dessas, elas, dependendo das circunstâncias, pode-se dar a comunhão e dependendo das circunstâncias, não. Vamos lá então. Bom, se você é messi e leva a comunhão para pessoas enfermas, e é óbvio que todo messi tem essa missão, levar comunhão para pessoas enfermas, seja em hospitais, seja em domicílio, e tem situações que a pessoa não pode receber a comunhão. E é bom você saber disso, porque se você for levar a comunhão para um enfermo e ele se encontrar nessa situação, você não deve dar a comunhão. Deve explicar para a família, para os acompanhantes, por que você não vai dar a comunhão para aquela pessoa devido àquela situação. Então, pegue uma caneta, anote aí, porque isso é muito importante. Vamos lá. A primeira situação que não se pode dar comunhão, quando a pessoa está em coma. Você já imaginou dar a comunhão, enfiar a comunhão na boca de uma pessoa que não tem condição de engoli-la? Então, se a pessoa está em coma, não se dá a comunhão. Essa pessoa deve receber a unção dos enfermos. Outra situação, a pessoa que não pode engolir, ela está consciente, ela sabe o que é a comunhão, mas ela não pode deglutir, ela não pode engolir. Então, nesse caso, também não se deve dar a comunhão. Aí é porque ela pode ocorrer um acidente, você pode até acabar matando a pessoa, ela pode afogar. Então, não se dá a comunhão nessa circunstância porque corre risco. Na primeira, porque a pessoa não tem consciência. Na segunda, e também por causa dessa situação, mas na segunda é só porque ela pode correr algum risco. Então, se a pessoa não pode engolir, ela está desejosa de receber a comunhão, ela pediu a comunhão, é importante que você vá até ela e explique. Ou então o padre, obviamente, leva a unção substitui a comunhão. E se ela voltar a conseguir engolir, ela volta a receber a comunhão. Não é aconselhável ficar diluindo na água a comunhão para a pessoa, porque pode ficar algum fragmento e ela se afogar. Então, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade da igreja, do pároco. O pároco é imprudente se está permitindo que o mestre leve comunhão para pessoas que não podem engolir e ela está agindo dessa maneira. Outra situação, pessoas com respiração assistida. A pessoa está usando aparelho para respirar. Também não se deve dar comunhão porque corre risco da pessoa se afogar. Se a pessoa está usando aparelho, se ela está entubada, se ela está com aparelho respiratório, não se deve dar a comunhão nessas condições, deve explicar para a pessoa. Outra situação que a pessoa não pode receber a comunhão é se ela tem risco de vômito. Tem pessoas que estão vulneráveis a vomitar qualquer coisa que ela coloca na boca. Então, se o enfermo
está nessas condições, não se deve dar a comunhão, porque você imagina, você coloca a comunhão na boca do enfermo e ele vomita a comunhão. Então, por isso, nesse caso, procure saber antes de dar a comunhão. Se a pessoa tiver risco de vomitar, não deve dar a comunhão. Outra situação que é recomendado não dar a comunhão, e essa aqui é discutível, porque há casos que podem, há casos que não. Por exemplo, se a pessoa está com uma febre altíssima, e essa febre corre risco dela ter alucinações. Nesse caso, não se pode dar a comunhão enquanto a pessoa estiver neste quadro. Vale lembrar que esses quadros são momentâneos. Então, se você vai visitar um doente no hospital, ele está com um quadro de febre muito alta, com risco de alucinações, você volta a um outro momento, uma outra hora, quando esse quadro passar. Não dê comunhão para uma pessoa nessas condições. É uma recomendação. Outra situação é adultos que tenham doenças mentais que privam do uso da razão. Se a pessoa tem doença mental, ela não sabe o que é a Eucaristia, ela não está com as suas faculdades mentais em dia, se ela não está com o uso da razão, essa pessoa não deve receber a comunhão, porque a comunhão, a pessoa tem que saber o que é, exige consciência da pessoa. Você não vai dar a comunhão para uma pessoa que não tem uso da razão. Tem que explicar para a família, se a família pede para levar a comunhão para alguém nessas condições. Tem que ficar muito claro, porque quem tem que saber disso é a família. Então, por isso, tome cuidado e oriente a família. Tem família que não vai compreender, mas é importante saber disso. Porque às vezes a família pensa que a comunhão vai curar a doença mental daquela pessoa. E a comunhão não é para essa função. A comunhão é espiritual, não é remédio para o corpo, é remédio para a alma. Por isso, ela tem que ter uso da razão. Outra situação parecida com essa, e aí para qualquer pessoa, seja para criança que já esteja acima dos 9 anos, seja para adolescente, para idosos, que tenham deficiências mentais e intelectuais graves. Pessoas com deficiências intelectuais graves, que não sabem o que é a comunhão, não se deve dar a comunhão para essa pessoa. É claro que há casos e casos, né? Há pessoas que têm deficiência intelectual, que têm até deficiência mental, ou que têm síndrome de Down, e ela sabe o que é a comunhão. Então, nesses casos, sim, pode dar a comunhão. Inclusive, há pessoas com alguma deficiência intelectual que faz até a catequese, e ela pode receber a comunhão. Mas se o caso for grave, ela não tiver nenhuma consciência, um alto grau de deficiência intelectual que priva da razão de entender a comunhão, que ali está Jesus, então nesse caso não se deve dar a comunhão para essa pessoa. Como não deve se dar a comunhão para pessoas que estão com um estado avançado de Alzheimer, que já perdeu totalmente a razão, que ela não reconhece mais pessoas, que ela não sabe mais o que é a comunhão, ou que ela tem lapsos muito fortes de memória, uma hora ela lembra, outra hora não. Esse é um caso mais polêmico, porque eu já vi muito mestre levando comunhão para pessoas que têm Alzheimer, porque a família quer. A pessoa, às vezes, fisicamente, ela está bem, mas ela nem sabe o que ela está recebendo. Você vai rezar com ela, ela já não consegue mais. Então, nesse caso, ela está dispensada da comunhão. Tem que explicar para a família que ela está dispensada da comunhão. O padre pode levar a unção dos enfermos para ela, mas a comunhão ela está dispensada. E também, claro, crianças pequenas que não fizeram a preparação para receber a Eucaristia. Então, às vezes a gente vê pais quebrando um pedacinho da Eucaristia, dando para uma criança que não fez preparação.
Então, você vai levar comunhão para uma família, às vezes a criança quer. Então, o mestre que é preparado e tem consciência, ele sabe que ele não pode dar. Ele pode dar uma catequese ali, explicando por que ela não pode ainda receber a comunhão, que em outro momento ela vai receber quando ela fizer a preparação. Então, essas são algumas situações, algumas circunstâncias que não é permitido dar a comunhão. E você, tem ainda alguma dúvida com relação a isso? Partilhe aí embaixo, comente aí embaixo se você já viveu algumas situações parecidas, se você que leva a comunhão para doente, algumas situações que você ficou em dúvida se aquela pessoa podia ou não receber a comunhão. Enfim, pode deixar aí seus comentários, suas dúvidas. Diga o que você achou desse vídeo, se o vídeo foi útil para você, se esclareceu alguma dúvida. Seus comentários são sempre muito bem-vindos. E ele também ajuda o canal a crescer. Toda vez que alguém comenta, o YouTube entende que o canal está sendo bem-vindo, bem visto, e ele vai impulsionando ainda mais. Então comente, deixe seu joinha. E compartilhe também esse canal, esse vídeo, com seus contatos. Envie para pessoas, para outros mestres, que seja da sua paróquia, seja de outra paróquia também. O compartilhamento dos vídeos é muito importante, porque à medida que uma pessoa compartilha com a outra, ele vai alcançando mais pessoas, e pessoas que não estão inscritas acabam se inscrevendo. Isso é muito bom, porque é para você que eu faço esse vídeo, é para você que existe esse canal, e quanto mais pessoas nele estiverem, muito melhor. Então, por hoje é isso. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another. Don't give in to fear.